Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, encarnados e os desencarnados, que são a maioria, né? Para os nossos internautas, né, nossas redes sociais aí, vou falar um pouquinho dos trabalhos aqui da casa. Toda segunda-feira, das 20 a 21 horas, temos o estudo online. Tá? Quem quiser participar, tá? Pode deixar o contato. Nós estamos estudando o livro. Qual é o livro, por favor? Vinha de Luz. Vinha de Luz. Cada dia uma lição. Tá? Também aqui na casa, toda segunda-feira, das 20 a 21, tem evangelização das crianças, né? Que é muito bom, que é a nossa irmã Cláudia. É aqui, presencial, na casa, na rua Guimarães Júnior, 215. Todos convidados, trazem as crianças, que é desde pequenininhos, né, que eles trazem essa bagagem e bom, tá? E aqui no bairro Nova Era 2, para quem, né, que tem os dois bairros distintos e assim. Às terças-feiras, das 19h30 às 20h30, nós estamos estudando o livro A Gênese, aqui presencial, todos convidados, podem vir. Das 20h30 às 21h30, aí é um trabalho mediúnico, somente para os trabalhadores da casa, é fechado. E nós, né, às quintas-feiras, esse estudo, nessas palestras, esses ensinamentos que os nossos irmãos de outras casas trazem para nós, das 20 às 21, todos convidados. Temos uma biblioteca com vários livros doutrinários, né, elucidativos para as crianças, tem algumas obras para as crianças também. Quem quiser, podem pegar aqui conosco. Hoje quem vai falar para nós é a Tânia, ela vai falar sobre assistência do plano espiritual. Mas antes disso, vou ler uma mensagem que nós lemos toda semana, tá? Uma lição do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, que diz assim: nunca percas a esperança, haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás, alegre, que ele te alcançou minuto antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Que lição, hein, gente? Amor supera tudo. Então vamos fechar os nossos olhos para que possamos receber as benesses que vêm do alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nós estamos aqui no dia de hoje, abrindo o nosso coração e a nossa mente, absorvendo os ensinamentos que a nossa irmã Tânia trouxe para nós, que ela fez um estudo com muito carinho, com muito amor. Obrigada, Jesus, por estar sempre dentro dos nossos corações, nos iluminando, nos chamando ao trabalho, que é esse trabalho de amor, de caridade, que nós disponibilizamos com muita boa vontade o serviço do bem. Agradecemos, Senhor, pela proteção divina aos nossos irmãos que não puderam vir. Pedimos o amparo aos irmãos necessitados nesse momento. E que tua luz e teu amor possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a nossa mãezinha Maria Santíssima. Tânia, a palavra é tua. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. É muito bom poder voltar a casa, né, com uma vibração maravilhosa. Agradeço demais o amparo dos amigos espirituais
E nós vamos estudar hoje, juntos, né, sobre a assistência do plano espiritual. E essa noite nós vamos nos basear nessa obra de André Luiz, que é o Obreiros da Vida Eterna. É a primeira obra em que ele fala que ele foi convidado para uma expedição socorrista, né, sem ser um aluno, sem estar ali a estudo, mas realmente, de fato, para trabalhar, para servir. E logo no prefácio, né, essa é uma obra da década de 40, Emmanuel, entre outras coisas, ele fala o seguinte: como que nós vamos transferir para o inferno mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? E assim nós sabemos que nem todos têm esse acesso à informação que nós temos dentro da casa espírita ou em outra instituição religiosa. Então, será que eles não vão ter uma assistência? Porque esse livro ele fala muito da assistência daqueles que estão retornando à sua casa, não é? A casa do plano espiritual, estão retornando à sua pátria. E ele coloca, e o homem primitivo, que não tinha nenhum conhecimento? E ele estava ali, dominado pelas emoções, pelas sensações, ele não tinha assistência? Como que pode isso? Então, é justo isso? E Emmanuel vai colocando para a gente, né, trabalhar sobre isso, porque Kardec, quando começou esse projeto todo da codificação, né, do plano espiritual, ele foi elucidando para a gente sobre a vida, porque a vida ela é única, neste plano ou em outro plano, neste planeta ou em outro planeta. Ela segue. E nós vamos dar seguimento porque os caminhos são o quê? Evolutivos. Todos os seres evoluem. O que a gente aprende na doutrina espírita? A gente pode até estar com passos mais lentos, o que acontece muito. A gente vai um pouquinho mais devagar, mas a gente não regride, graças a Deus. No próprio Evangelho está lá escrito, né? Nos ensinam, você hoje é infinitamente melhor que o que você era há 100 anos. Eu falei, opa, graças a Deus. Então, se hoje não está bom ainda, se imagina antes, imagina a Tânia de antes. Então, tem que agradecer, porque eu sei que evoluí. E a gente não evolui só. Ninguém evolui só. Ah, mérito meu. E, ó, não é só mérito seu sozinho. É mérito de quem? Daqueles que te receberam, né? Que te proporcionaram um corpo material, amigos, inimigos. É mérito de todos, porque todos foram seus professores. E essa expedição socorrista, ela é composta de quem? Do assistente Jerônimo, jamais habituado, né, nos trabalhos socorristas, André Luiz, a Luciana, que é uma enfermeira, e padre Hipólito. Olha só, você tem padre, você tem enfermeira, tem o André Luiz, que foi médico, e tem Jerônimo. Então formou-se essa equipe para fazer um trabalho aqui na Terra. O que ocorre? Tudo tem um planejamento minucioso. Antes deles virem para cá, diretamente para cumprir, né, com os desígnios do serviço que foi confiado a esse grupo, eles passaram pelo Templo da Paz, que é uma zona consagrada ao serviço de auxílio. E aqui eu coloquei quem são, porque não era só essa equipe, haviam várias equipes. Para vocês entenderem, existe equipe para cuidar de trabalhos diversos. Então vamos lá, equipe para cuidar, amparar os criminosos desencarnados, mães aflitas, né? Perdeu o corpo, deixou o filhinho, ou é bebê, ou é adolescente, e ela se deu conta de que não está mais lá, né, no seu lar, cuidando da sua família. E coloca ateus. Temos equipes para cuidar dos ateus, ampará-los. Consciências encarceradas no remorso, que já é assim bem profundo, sabe? Que o remorso pode vir até a transformar, né? O perispírito vai reduzindo, se transforma até em ovoide, e aí tem uma série de outras consequências. Enfermos na carne,
né, que estavam agonizando, as pessoas que passaram muito tempo em processo com várias doenças, imagina, longo tempo com câncer e outras doenças. Então, tem equipe pelos dementes sem corpo físico, então estavam naquele processo de desequilíbrio, loucura, desencarnei. Não é assim, não vira a chave, né, da noite para o dia. Eu perdi o corpo, não, eu ainda tenho esse desequilíbrio, eu ainda preciso de um amparo especializado, porque as equipes, elas são especializadas. Crianças em dificuldade, tá, também. Almas desanimadas e tristes. Nossa, mas as almas desanimadas e tristes, porque a tristeza também mata. Depressão, muita angústia, as pessoas morrem com essa tristeza profunda, com essa depressão profunda. Isso é muito sério. Há muitas pessoas desencarnando, então tem equipe própria para, né, ajudá-los. Missionários perdidos e desviados. Nós vamos passar por um caso desse. Sacerdotes, né? E não importa a instituição religiosa, mas estava, né, naquela instituição religiosa, no caminho, e de repente pegou um atalho, pegou um desvio e incorreu em várias situações. Então tem equipe para poder tratar, né, deles. E aqueles também, aqueles que desencarnam e ficam presos ao corpo, que eles colocam como jungidas as vísceras cadavéricas. Então, tá os despojos carnais, está naquele estágio de putrefação lá, e não largam aquele corpo, por inúmeras razões. Olha, quem é que vai cuidar dos meus bens, de toda a minha fortuna? Os meus filhos não vão torrar esse dinheiro todo. Quem é que vai cuidar disso? Não, eu tenho que voltar lá. E fica, né, com o perispírito, porque antes de desencarna ainda tem o perispírito. Fica ligado, fica um fio ainda ligado àquele corpo. Porque se ele voltar para casa, vai desequilibrar aquela família. Imagina uma mãe que não estava nem aí para a maternidade, estava grávida, não ligava para uma gravidez, e de repente, quando ela deu à luz e ela veio desencarnar, e naquele exato momento ela passou a dar valor para a maternidade, mas só que ela não está mais no corpo, e ela não vai recuperar aquele tempo como encarnada. Ela também fica um tempo, né, ali, e tem os espíritos que vão lá ajudá-los. Aqueles espíritos muito sensuais, ligados à beleza, e vê aquele corpo se desfazendo, também os espíritos vão lá ajudá-los. Então, tem situações das mais variadas. E o Templo da Paz, falando sobre isso, né, o instrutor Albano Metelo, ele coloca o seguinte: eles lá no plano espiritual, nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormenta a mente humana contra os problemas da morte. Porque, de fato, é fácil a gente falar da morte? Não é fácil. A gente imaginar um ente querido ou um amigo muito querido, imaginar o desencarne dele? Não é fácil. Nem quando já está passando por um longo processo de uma doença. Quando chega naquele momento exato, realmente é muito pesado. E a gente esquece, às vezes até como espírita, que existe esse amparo, o amparo estando encarnado e desencarnado. A vida, ela é contínua. Então a gente tem que parar e começar a tirar um pouquinho esse peso e confiar mais na providência divina. E eles colocam, o Metelo coloca, existe, também eles procuram uma justiça, uma santidade, porque eles estão lá estudando, estão no serviço do bem, estão trabalhando, não é? E por delegação, como que eles chegariam a esse estágio evolutivo que eles estão sem os guias e mentores espirituais deles, sem os protetores? Porque mesmo no plano espiritual, eles têm os espíritos acima dele.
que dão instruções, assim como nós também recebemos instruções, só que a gente às vezes está tão atarefado, está tão desequilibrado, que a gente, eu acho que eu ia fazer isso, não vou fazer nada disso, aquelas intuições que vão chegando e você vai deixando de lado, não para, porque a vida é muito corrida, a vida material é muito corrida, só que a gente também tem que dar atenção às intuições que nós recebemos. E lá eles também têm. Então ele fala, mas olha, a gente também estaríamos aqui sem a ajuda de vários outros irmãos que passaram e estão na nossa vida, nas nossas experiências? Não. Então ele coloca, como que a gente vai à frente e deixa o pessoal atrás sofrendo? Né? Ele fala, seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Por isso que muitos deles querem voltar. Os pais, as mães, os irmãos, os filhos, não, mas eu deixei a minha esposa lá, ela está passando necessidade, não, mas eu deixei os filhos, ficaram órfãos e tá em dificuldade. Eles querem voltar, não adianta, o espírito, ele não vai ser feliz alçando voos, sabendo que aqueles, amores ficaram para trás em situação difícil. E ele coloca uma situação muito interessante, que uma certa noite ele viu todo mundo passando, os espíritos correndo e se organizando por um monte de coisa, e ele coloca uma luz, uma fulgente luz, que só o misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam, céleres, rápidos, Ele perguntou, o que está acontecendo? O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Esse livro é da década de 40. Vocês viram lá no prefácio, 1946. Então, você imagina que a gente pode chegar numa situação de estar lá no umbral? Podemos. Ninguém está livre disso. E de repente, você está lá arrependido, Jesus está descendo. Então, não é mentira. Isso acontece. Está vindo te buscar? E aí, Albano Metelo fala o seguinte, que ele era esse espírito que ele queria só subir, vou galgar os degraus aqui de espírito superior. Ele estava indo em frente. Quando ele se deparou com aquela situação, ele, peraí, não dá certo isso. Tanto que ele coloca, em verdade, para onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana? É o que acontece com a gente. Para onde que a gente está caminhando? E ele segue, que os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Quem mais vai descer mais profundamente nos abismos? Quem está mais elevado? Os espíritos mais elevados, com muito mais amor e luz, mais equilibrados, eles têm condições de realmente descer e resgatar. Então, por isso que eles colocam os grandes orientadores da humanidade. Porque se não forem eles, nós no nosso nível de desencarnados, nossos guias espirituais, muitos deles não têm condições de ir. Ou vão junto dessa equipe. Então a gente tem que realmente evoluir. Se a gente quiser ter condições de voltar para resgatar aqueles que ficaram no caminho sem se desestruturar, porque senão a gente corre o risco de quê? Voltar e acabar ficando. E não conseguir voltar com eles. Quem já viu o livro, o filme de André Luiz, e leu alguns livros de André Luiz, vocês viram que André Luiz foi visitar o lar pela primeira vez, o que aconteceu? Voltou com trauma. Ele não aguentou. Aqui não.
nesse livro Obreiros da Vida Eterna, ele já passou por essas experiências, então ele já consegue agora estar nessa equipe de auxílio mesmo, como servidor, não é? Então, os espíritos, né, Metelo coloca que o céu e o inferno residem dentro de nós. E esse céu e inferno reside dentro de nós, não importa onde a gente esteja. Aqui como encarnado ou no plano espiritual, são essas emoções, né, as nossas intuições, o que a gente decide fazer com os nossos caminhos, com a nossa vida, esse céu e inferno acompanha a gente, para todo e qualquer lugar. Então, além do túmulo, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência, que vai ser mandatório na nossa vida, na nossa evolução. Depois que eles passaram pelo Templo da Paz, eles foram para o Santuário da Bênção, porque lá eles iam ter palavras de mentores iluminados. E quem foi? São grupos selecionadíssimos, foram apenas 3 grupos, no máximo 20 pessoas. Então tinha lá a Semprônia, que o grupo dela é para amparar asilos de crianças desprotegidas, Nicanor, colaborador das tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício, e Jerônimo. O grupo de Jerônimo era Jerônimo com a Luciana, que é enfermeira, Padre Hipólito e André Luiz, que vão amparar o processo de desencarne de 5 amigos, de 5 irmãos. O instrutor Cornélio, diretor dessa instituição, e ele fala muito sobre a valorização do tempo e da palavra. E ele é bem rígido, porque ali é um local que é gerador de luz. Então, ele é rígido com essas questões. E eles fazem uma análise sobre nós também. Olha, que é lamentável se dê tão escassa atenção na crosta terrestre ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades, eles recebem os informes da gente, que nos regem a metade do tempo é despendida inutilmente através da conversação ociosa, inoportuna. E ele diz o seguinte, está se referindo às mais respeitáveis. As mais respeitáveis. Você imagina as comuns rotineiras do dia a dia. Então, a gente não está assim, bem cotado, né, na questão de valorização do tempo e da palavra no plano espiritual, não. Porque o que eles colocam? Quando nós falamos, nós criamos imagens. Aquelas imagens, a sua fala, ela já passou pelo seu pensamento, pelo seu sentimento, então, eles têm cor, têm cheiro. Para o plano espiritual, eles têm suas imagens, o que você fala tem vida. Dependendo da sua intenção, você está projetando, você está plasmando essas imagens de acordo com a sua intenção, com o seu direcionamento. Pronto. Às vezes não é assim. Se você quer atingir uma pessoa, você nem fala. Muitas vezes você pensa, olha, o pensamento foi. Aí quando olha, já aconteceu. E é assim que vocês fazem várias construções. Por exemplo, a questão da guerra. Mas a guerra está na Rússia, está na Ucrânia, está no Israel, está longe da gente. O sentimento de raiva, de ódio, eles têm todos a mesma raiz. Então, se eu discuto com alguém, esse sentimento, ele é um sentimento que faz parte do sentimento de guerra. Eu estou nutrindo, eu aqui longe estou nutrindo, porque tudo que você pensa, que você fala, fica registrado no fluido cósmico universal, onde está imerso aqui toda a humanidade, todos nós. Então ele viaja quilômetros. O pensamento não é que na velocidade da luz, acho que deve ser até mais. Então não importa a sua posição geográfica, é isso que eles colocam. Que
O verbo está criando imagens que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más. A questão da assistência do plano espiritual também passa por isso. Então, muitas vezes, nós podemos dificultar essa assistência, estando encarnado ou desencarnado. Então, para receber os espíritos de plano mais alto, o Cornélio falou o seguinte, recomendou oração fervorosa, pensamento puro, e eles recomendam fazer o quê? Uma faxina mental. Muitos grupos falam em meditação, é um caminho. Não faça meditação, imagina algo, uma borracha gigante tentando apagar o seu pensamento, apagar aqueles pensamentos que você não quer mais. Pensa em coisas boas, que te trazem felicidade. Projeta um sonho novo, um outro caminho, uma nova perspectiva para te sustentar. Porque se você se aprisiona a pensamentos que só vão te segurar num lugar de tristeza, você pode ter certeza que vai ter muito espírito triste junto com você. Então aquela tristeza que era só a sua, vai ser a sua de mais 5, de mais 10, de vários. Ela vai somatizar. E eles colocam: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Ou seja, se eu vou receber um espírito de luz, eu tenho que estar ali com a mente aberta e focada no que ele vai trazer para mim de informação. E eles colocam que esse espírito de luz que eles vão receber, que é o Asclepios, coloca-se da seguinte forma: eles já estão há tanto tempo longe da crosta terrena, longe do nosso planeta, que a gente não tem mais ideia como que é a forma deles, não é mais parecido, ou o jeito de ser, tudo. São espíritos muito elevados. Eles não vêm, não reencarnam mais. Então, aqui no Santuário da Bênção, todos esses grupos dessas expedições socorristas estão se preparando e recebendo assistência, de espíritos muito superiores antes de vir prestar assistência a nós. Então, para que se façamos, o que eles fazem? Eles foram reduzindo até chegar num ponto do Santuário da Bênção, que já é um lugar muito elevado. Por quê? Para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorarmos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas glórias e experiências. E o que o Cornélio pediu? Pediu àquele grupo de 20 irmãos que estavam lá, tinha lá um projeto, uma tela. Vocês vão projetar aqui. Vocês vão projetar as árvores, um lago, um céu sereno, uma paisagem ali da natureza. E é uma equipe. E eles tiveram que projetar. E aquela tela começou a ser uma tela viva, daquele lago vivo, das flores. André Luiz lembrou da casa dele, projetando as flores. Todo um ambiente que ficou pronto para receber, esse emissário de luz. Então, requer o quê? Muita disciplina. E Cornélio falou o seguinte: se alguma coisa acontecer, isso é responsabilidade de vocês, eu vou responsabilizar a todos, porque ele era bem severo quanto a isso. Depois que eles passaram pelo Templo da Paz e pelo Santuário da Bênção, aí sim eles foram para a Casa Transitória de Fabiano. A Casa Transitória de Fabiano, ela é uma casa muito ligada ao Lar Fabiano de Cristo, lá do Rio de Janeiro, que é muito antigo, e eu recordo que eu ia nos eventos do Lar Fabiano de Cristo, isso tem muito tempo, na década de 80, lá no Rio de Janeiro. Então, quando eu conheci essa obra, eu falei, nossa, que coisa boa. É uma instituição,
e ela está ali bem próxima da gente. Ah, tem nosso lar? Não, ela está mais ali pertinho, mais junto. Porque ela, para receber vários espíritos que desencarnaram em situações muito difíceis. Então, eles estão muito próximos à vida ainda na Terra, tá? Então, recém-desencarnados nas cercanias da crosta terrestre. Então, ela é uma casa para socorro urgente, ela é uma UTI, né? Um CTI móvel, por isso que ela é transitória. Mas por que é móvel, esse asilo móvel? Como eles recebem somente espíritos assim muito desequilibrados, então imagina, as emissões mentais ali em torno dessa casa, dos espíritos que estão ali, ela é muito forte, é muito. De vez em quando eles têm que migrar para algum outro lugar, porque vem o que chamam de fogo purificador. Esse fogo purificador, então, ele tem uma atividade de desintegrar essas formas, pensamentos daquele ambiente, porque eles vão ficando ali. Agora você imagina a gente, porque claro, guardadas as proporções, nós, no nosso lar, tristes, durante muito tempo, não vai ficar um ambiente pesado? Não tem lugar que a gente chega e fala assim, esse ambiente está pesado? Então, por isso que a gente tem que fazer essa faxina mental, por nós mesmos, pelos aqueles que convivem conosco, tá? E sofre permanente cerco de espíritos desesperados. Mas não é para receber esses espíritos desesperados? Sim. Só que desesperado não quer dizer que eu queira o quê? Me melhorar. E muitos deles vão lá, pedem ajuda, pedem socorro, e eles identificam por aqueles que pedem ajuda, que realmente já estão começando a mudar e tem isso como verdade no seu íntimo de querer esse amparo, tem uma luz, começa a formar uma luz, e os outros não, eles estão envoltos numa vibração escura. Não é só lá no plano, né, espiritual não, gente, encarnado também. Então o médico consegue ver como que a gente está envolto, ele vai bater o olho e falar assim, tá escura. Tá ali, ó, tá cheio de raiva ali, olha. Então, e vai ver. Tem médicos que têm essa capacidade. E nós vamos oscilando. A gente está sempre assim, desse jeito? Não, de vez em quando a gente está mais clarinho, né? Tá mais equilibrado. Daqui a pouco a gente fica chateado de novo. E nós vamos caminhando no aprendizado. Mas é por isso que nem todos que querem entrar na casa transitória de Fabiano conseguem. Porque senão eles iriam o quê? Destruir essa casa de amparo, que é um hospital, é um pronto-socorro. E os espíritos que lá trabalham? Eles trabalham dia e noite, 24 horas, sem parar. Tem várias equipes de vigilância, de tratamento, tem médicos, tem psicólogos, e eles trabalham dia e noite. Gotuso é um dos colaboradores, um dos servidores dessa casa. Ele conta que quando ele entra de férias, porque eles têm que tirar férias, ele vem para um lugar aqui na crosta terrestre para poder, sabe, onde é campo, não fica nas zonas urbanas não, vai mais para o campo, lagos, montanhas, cachoeira, flores, onde é natureza, para se refazer. Por quê? Dependendo do nível desse servidor, ele não consegue ir para colônias mais evoluídas. Também tem isso. Ele é um trabalhador, mas ele não consegue ir. Então, ele vem para outros lugares, como Gotuso informou que ele vem para os campos. E esse lugar é administrado pela irmã Zenóbia. Irmã Zenóbia, que super sensível, é a diretora da casa transitória de Fabiano e já está lá há algum tempo. E o Gotuso foi médico, né? E André Luiz, e eles começaram a conversar sobre. Ele cuidou também, né? Cuidou de pessoas que
tiveram muitos desequilíbrios ligados a loucuras e hospícios quando ele passou aqui pela Terra, mas ele coloca uma coisa interessante para vocês verem como que eles ainda estão muito próximos da gente que é encarnado. Ele, trabalhador da casa transitória de Fabiano, trago ainda a mente e o coração preso ao ninho doméstico, que perdi com o corpo carnal, readaptei-me ao trabalho e por isso veio sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente. Ou seja, se a gente está nessa fase de sofrimento, em algum momento nós vamos fazer o quê? Reencarnar. Não adianta ficar lá, só no trabalho, a gente vai ter que reencarnar. E ele coloca que os trabalhos reencarnacionistas, porque são reencarnações compulsórias. Por que são compulsórias? Eu não tenho condições de decidir nada pela minha reencarnação. Então eu tenho espíritos que vão me assistir para o meu processo reencarnatório. Vão conversar com os futuros pais para me receber e muitas vezes não será algo, né, muito simples, muito fácil. Imagina aceitar aquele que foi seu assassino como seu filho. E às vezes foi assassino do pai, aí o pai começa a rejeitar a mãe, brigar com a mãe, e que não quer ter filho agora. A gente não sabe tudo que está sendo, né, trabalhado para ter aquele reajuste daqueles espíritos, daquele ninho familiar. Então tem 1000 coisas. E tem os espíritos que vão auxiliar nesses processos. E Gotuso trabalha exatamente com esses processos difíceis, a reencarnação. Ele coloca em obediência ao trabalho redentor programado pelos mentores abnegados. Dramas sombrios, longa representação no cenário de existências humanas, ex-inimigos com os futuros progenitores. Então são muitos sacrifícios, tem muita coisa envolvida por trás. E a mãe de Gotuso, que já está num plano superior, lembra que eu falei que Gotuso vai ter que reencarnar, porque ele não está ainda bem lá, ele está caminhando. Ela foi lá, na casa transitória de Fabiano, e falou com ele: meu filho, como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita qualidades utilizadas do espírito, e Jesus espera a gente durante séculos. Séculos. Vocês podem ver nas literaturas espíritas que há espíritos remitentes há séculos. E ele espera, porque Jesus é bondoso, Deus é um Deus de amor e justiça e tem o livre-arbítrio, e nós vamos estar caminhando de acordo com a nossa evolução e maturidade espiritual. E ele coloca que, por vezes, o aprendiz retarda meses, anos e séculos, e Jesus sempre aguardará. Mas a mãe de Gotuso falou: meu filho, já está na hora de você voltar, né? O lar terrestre é a bendita forja de redenção, vai reencontrar simpatias e antipatias. Quem está reencarnando, já sabendo disso, mas a bênção que é, vai se conectando ao corpo. À medida que vai se formando o feto, você vai tendo o quê? O esquecimento. Você vai esquecendo. Tem muitas crianças hoje com maturidade para isso que não esquecem, né? Lembram até certo ponto, até 7 anos, quando completa o processo reencarnatório. Outras continuam, né, com as lembranças de vida passada. Mas a maioria de nós, esmagadora, tem essa bênção de esquecer, porque não seria prudente para o nosso equilíbrio emocional lembrar de uma vida passada. E agora, vamos falar da assistência domênico. Domênico, ele é muito ligado ao coração de Zenóbia, que é a diretora da casa Fabiano, casa transitória Fabiano. O Domênico, ele desencarnou. Ele ficou muito tempo remitente lá no plano espiritual. Zenóbia tentando ajudar.
e se passaram assim uns 40 anos. E estava piorando essa situação dele. Então ela pediu para que ele fosse tutelado da casa transitória de Fabiano. E foi atendida. Só que o que ocorre? O espírito estava com uma vibração tão baixa, ele não conseguia ver muito as pessoas, nem ouvir. E a Luciana, que é enfermeira, ela tem evidência, ela tem a mediunidade de evidência, no plano espiritual nós também podemos seguir desenvolvendo as nossas mediunidades. E esse grupo, Jerônimo, Luciana, né, o Padre Hipólito, todos e André Luiz foram com Zenóbia, porque ele não estava dentro da casa, ele não podia entrar, dado o estágio dele de desequilíbrio, ele estava numa zona do lado de fora. Então eles foram lá, saíram para poder encontrar com Domênico. Ele não enxergava Zenóbia, Zenóbia junto dele, e foi um coração, né, afetuoso numa encarnação anterior. E eles lá juntos. E o Padre Hipólito começou a conversar com Domênico, e Domênico não queria conversa. E Zenóbia até explica que alguns séculos de reencarnações terrestres, aí está falando da gente, constituem tempo escasso, ou seja, é muito rápida a nossa encarnação, muito pouca, para reeducar inteligências pervertidas no crime. E é por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, ou seja, deles. Porque o tempo aqui, ele é tão rápido, passa tão rápido, para a gente poder ter esse aprendizado e esse amadurecimento, que é necessário que esses trabalhadores continuem nos prestando toda essa assistência, até que a gente se converta, até que a gente se arrependa, até que a gente realmente tenha a coragem de recomeçar. Então, o Domênico, ele foi clérigo, ele passou pela igreja e ele desviou do caminho. Teve várias situações que levaram até o desencarne dele e nessa situação de desequilíbrio. Então, o que aconteceu? Chamaram a Luciana com a mediunidade da vidência começou a conversar, porque ela fazia a leitura de todas as experiências dele. Lembra que eu falei? Tudo que nós fazemos, que nós pensamos, está em nós, gravado. E a Luciana começou a falar para ele. Por quê? Ele entendia? Não, ninguém está vendo. Porque ninguém soube do que aconteceu aqui, desse fato, do outro, de tudo da encarnação dele. Porque ele se achava, né, como um clérigo, se achava o quê? Possuidor de direitos, né, que foram na encarnação, na instituição religiosa por onde ele passou, que foram legados a ele, e de repente ele se viu sozinho. Ele, cadê? Tudo que me prometeram, eu não tenho nada, estou aqui, sou infeliz, então eu não quero mais saber de vocês. E eu estou certa. Luciano começou a descortinar todo o passado dele. E aí aquilo já foi, mas vocês sabem disso? Tem pessoas aqui que sabem disso? E foi passando cada situação, né, com muito mais peso do que a outra. E aquilo já foi quebrando ele. Por que Zenóbia precisava? Se chegar num ponto que ele comece a chorar por conta do remorso, a gente vai conseguir fazer de fato o amparo dele, trazendo a mãe dele, porque ele precisa reencarnar. Então, nessas condições de tamanho desequilíbrio, é necessário o reencarne. Mas para chegar até esse ponto, é necessário que o espírito abra uma brecha. Então, só precisava de um pouquinho, de uma brecha. E foi o que aconteceu, não é? Eles chegaram e aí, mais de 40 anos, né? Deixa eu passar esse aqui. Domênico, a mãe de Domênico, né, vai voltar para conseguir falar com ele e voltará a unir-se como um filho sofredor de uma de suas vítimas. É o que a gente estava falando também agora há pouco. Imagina, a mulher foi vítima e aquele algoz vai vir como filho.
Porque você tem que novamente refazer esses laços, esses sentimentos, eles de ódio, né, de vingança, de rancor, eles precisam ser diluídos, substituídos pelos sentimentos de amor. E Domênico vai voltar para esse lar. Só que tem que trabalhar Domênico, porque muitas vezes o espírito nessa condição de desequilíbrio, ao se aproximar dessa mãe, às vezes a mãe não aguenta essa gestação e pode vir a ter o quê? Abortos voluntários. Ainda tem essa carga do espírito, esse peso. Então eles também têm que ter toda essa preocupação, não é um encarne, né? Um reencarne compulsório, sem preparo mental naquele espírito, para ajudar aquela mãe e ajudar que o processo reencarnatório, a gestação, vá até o final. E a irmã Zenóbia esclarece que os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, que é o local, né, onde Domênico fica, do lado de fora da casa transitória de Fabiano, convocando. Por quê? Eles chamam, mas nem todos querem mudar, nem todos querem entrar na casa para ser tratados. Alguns falam que querem, mas eles querem para destruir a casa. Então, muitos repelem, né? E agora nós vamos falar de Fábio. O Fábio, ele já estava, né, aqui ainda encarnado. Ele sempre colaborou com dedicação nas obras do bem, não era médium com tarefa, na acepção vulgar do termo, era um homem equilibrado, fazia meditação, espiritualidade superior, e em razão disso ele tornou-se um grande ministrador de energias magnéticas, ou seja, ele estava trabalhando no trabalho de paz. Por quê? Pela própria bondade. É o seu sentimento, a sua bondade, as suas intenções que dão características aos seus fluidos. Então, por toda a bondade dele, por toda a caminhada dele, ele estava ali no trabalho. Isso desde a juventude. Serviços de assistência, então, no plano espiritual, todo mundo gostava de Fábio, porque Fábio os auxiliava também, porque há um intercâmbio. Trabalhamos aqui, auxiliamos eles e eles nos auxiliam. É um intercâmbio de assistência, uma assistência fraterna. Vários mentores da colônia têm a alta conta do seu concurso. E, infenso às paixões e amante do dever, o Fábio, desde o início do matrimônio, ele fazia o culto no lar com a sua família. Perseverava no bem e caracterizou nas suas atitudes, e eles falaram, a libertação dele, o desencarne dele vai ser muito tranquilo, porque ele soube viver bem para bem morrer. Olha que chamada, como é que eu estou vivendo? A forma como você está vivendo, você sabe como se vai ser um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil na hora do seu desenlace. Isso que a gente tem que começar a analisar também. Só que o que aconteceu? Como que ele desencarnou? Né? Ele tinha uma tuberculose. Como que ele contraiu essa tuberculose? O Fábio, em existência anterior, ele tinha uma fazenda com escravos. E o Fábio colocava os escravos numa casa onde o pessoal lá não respirava muito bem. Era que ele não fazia assim, benfeitorias, acabavam morrendo, sabe, ficavam doentes, com doenças pulmonares. E ele veio e teve exatamente o mesmo processo dos escravos da fazenda dele com o pai dele. E no final, né, já interessante, a assistência, eu botei essa parte para a gente ter noção, uma pequena noção de como que esses espíritos trabalham conosco. Estavam lá Jerônimo, né, estava Jerônimo e André Luiz, atendendo a influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente e estavam intuindo os familiares ali.
Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de um banho morno. E aí ela foi, tomou aquele banho, e Aristeu, que era um outro espírito que o acompanhava já na casa, e eles fluidificaram aquela água do banho para ajudar a pele de Fábio, para ajudar o seu corpo. Não tem muitas vezes quando a gente fala assim, nossa, esse banho me fez tão bem, ai que bom. Alguém vira para você e pode falar também, toma um banho, você vai ficar melhor. Ah, mas um banho é revigorante. No caso de Fábio, inclusive a água estava sendo magnetizada para o banho dele. Olha ao nível de cada detalhe que a equipe do plano espiritual nos assiste. A maioria dos necessitados entra em contato com Jesus através da sopa humilde e do teto acolhedor. Isso me faz lembrar muito os trabalhos de assistência aos moradores de rua, aos que estão em asilos, em hospitais. Por quê? Um morador de rua, você chega com lanche. Aquele ali, aquilo é a brecha, é o caminho para você se aproximar deles. E a equipe espiritual está ali junto com você. Uma vez saciada a fome, e aí eles conseguem te dar atenção, conversar, eles baixam a guarda, ficam mais tranquilos. Então, o que eles falam? Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, então são os trabalhos que nós aceitamos na esfera do bem, nos damos esse trabalho, dedicando-se aos infelizes, esclarecendo mentes e oferecendo lições substanciais de interesses aos leigos da fé viva, satisfazendo necessidades corporais, solucionando os problemas espirituais. Viram como que é um trabalho em equipe? Nossa equipe com eles. Nós vamos ao corpo ajudando para que eles se aproximem dos outros, né? Daqueles que estão em hospitais ou estão em casa também acamados. E assim é esse trabalho que a gente vai fazendo, que muitas vezes eu falo assim, a assistência dos espíritos, a assistência também é nossa. Nós trabalhamos juntos. Uma vez que eu estou disposta a trabalhar no bem, posso ter certeza que tem um espírito protetor junto comigo trabalhando bem também. Não tenha dúvida. Se eu mudar de caminho, também vai ter um para trabalhar comigo num caminho não muito bom. Também não vou ter dúvida disso. E depois eles foram para a casa de Dimas. Dimas era mais um amigo que ia desencarnar. E Dimas estava ali, né? E participava de serviços de assistência há muitos anos, trabalhava nas atividades mediúnicas, né, junto aos sofredores. Só que ele estava no limite. Dimas não aguentava mais. Ele realmente precisava deixar aquele corpo. E ele já deixava com muita facilidade, porque Dimas já estava habituado, né? E Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo dele. Ah, mas como assim que não preencheu toda a cota? Foi um suicídio indireto? Usou mal o tempo? Não, ele não usou mal o tempo. Olha o que aconteceu com Dimas. Ele, desde novo, ele começou a trabalhar muito cedo, né? Ambiente de sacrifício, dominou os dias. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família pingando suor no sacrifício diário. Quantos de nós mesmos, ou de alguém próximo, ou do seu pai, do seu avô, da sua mãe, né? Do seu vizinho, de outro parente, temos essa mesma caminhada. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência e enorme despesa de energia. Mas mesmo assim, ele encontrou forças para ajudar os que sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebeu a mediunidade, colocou-a, né, em serviço do bem, e o seu espírito sensível, o que acontecia? Ele virava à noite.
e ele não tinha mais vida social. Ele, primeira coisa, era atender aqueles que batiam à sua porta. Privou-se de estudos edificantes, prejudicando as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Vigílias noite adentro, atenuou-se-lhe resistência nervosa pela inevitável irregularidade das refeições. Quem nunca? Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, pelos choques reiterados com a dor alheia, porque ele sentia também toda aquela dor, toda aquela angústia. Não tem? Quando a pessoa chega, o problema não é seu problema, você abraça aquela causa e você sente aquela causa. E olha o que vai acontecendo. Alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. E o plano espiritual que não ajudou, gente? Ajuda. Só que eu estou falando da matéria. A matéria, ela não vai se regenerar nessa rapidez. Não vai. Então ele não tinha que trabalhar no bem. Por que não? Nós não somos matéria. Nós somos espíritos que temos um corpo. Não é? Temos uma matéria e vamos deixar essa matéria. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Então, vocês estão achando que cirrose é só de quem bebe muito? Não. Está aí um outro motivo, Dimas chegou a esse quadro clínico por todo o trabalho. E André Luiz, ele ficou indagando. E olha o que ele refletiu. Que ele nunca molestou o fígado dele por sofrimento alheio. Ele era um médico abastado. Ele tinha horário para tudo, família muito bem, né? Criadas, refeições no horário certinho. Tinha problema de dívida, totalmente oposto de Dimas. Por quê? Era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras das próprias irritações, porque ele era irritadiço. Ele falava antipatia com algum cliente, não, esse eu não vou atender. Então, e se contrariasse ele, então era assim que ele ia tratando, né, ou maltratando os seus órgãos. Então ele coloca, ao sentir-se contrariado nos pontos de vista pessoais, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebidas. E o Dimas estava lá, malnutrido. Que Dimas era pobre, e às vezes, mesmo se tivesse lá um prato de comida, ele não tinha tempo para comer, não é? E aí André Luiz ficou comparando a vida de Dimas com a dele. Isso André Luiz já lá como auxiliar, servidor do bem, e a humildade do espírito para nos atender. No velório de Dimas, o tempo está hoje. No velório de Dimas, o que aconteceu? Muito importante. As pessoas têm que ter noção do que pensa, do que fala. Se você for buscar coisas no passado daquele que desencarnou, pode trazer espíritos, que foi o que aconteceu no velório de Dimas, vão trazer espíritos de outra encarnação ou daquela mesma, que estão desequilibrados, ainda estão por aí, para junto daquele que está desencarnando, e ele precisa de ter equilíbrio. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E eles colocam que felizes muitas vezes são aqueles que desencarnam como indigentes, porque não tem ninguém em volta com anedotário, piadas e falando coisas que não eram para estar sendo faladas no velório. Então a importância do velório. A gente tem que ter muita atenção. A irmã Albina é uma irmã que ela já era espírita, né? Ela já era muito ligada aos superiores e ela estava não era espírita, ela estava na igreja presbiteriana. E interessante que ela tinha um neto, o João.
O João era um espírito assim evoluído e ele foi informado que ela ia desencarnar. Só que a filha de Albina, né, uma das filhas, estava grávida. E a menina que ia nascer era a menina que ia casar com João. João tomou, né, essa informação do plano espiritual e eles tinham já um trabalho, porque eles iam dar seguimento na obra de evangelização que Albina já era responsável. O que ele fez? Rogou. Fez uma prece, porque é como eles falam, né? É rogativa singular. Para quê? Para deixar Albina mais tempo aqui na Terra, para que a filha dela, que é a Aloíde, não viesse a abortar por conta do choque, do desencarne da mãe, que ele precisava que aquela menina nascesse. Então a gente não tem noção dos pequeninos que estão em nossa casa. Não tem noção. E esse espírito, né, que estava ali como neto adotivo de Albina, é um espírito já ligado a Albina de muitas encarnações. Cavalcante, ele foi um católico, né? E ele teve muita dificuldade para sair do corpo. Ele estava num hospital, mesmo assim, observe o que está falando. Igreja presbiteriana, um é espírita, o outro não é, então não importa a instituição religiosa. Sempre teremos o amparo. Mas ele ficou sozinho. Por quê que ele ficou só? Muito dedicado ao bem. E os parentes e a esposa não entenderam. E ele estava lá, sim, tinha um espírito que o acompanhava no hospital. Mesmo assim, ele tinha essa assistência, mas ele ficou sozinho. Mas o mais importante, por todo o trabalho no bem e trabalhando junto à equipe do plano espiritual, ele teve toda essa assistência. E a Adelaide já era assim. Adelaide, ela era um afeto, né, um coração ligado a quem? Nada mais, nada menos que Dr. Bezerra de Menezes. É uma grande trabalhadora espírita. Então, e ela falava, não desejo dificultar o serviço dos meus benfeitores, falando com o doutor Bezerra. E o doutor Bezerra fala para ela, né, Adelaide, para nascer é muito mais difícil. Para voltar, para desencarnar, muitas vezes basta um empurrão, né? E a Adelaide, ela saía do corpo com muita facilidade. Tanto que a Adelaide, no seu desencarne, ali, ela pediu aos mentores, né, a equipe de Jerônimo, o André Luiz, que estava lá, para ela fazer esse princípio do desenlace dela, do desligamento dela. Depois essa equipe entraria e a ajudaria. Então, somente espíritos muito evoluídos é que já conseguem fazer o seu próprio desenlace, porque isso não é trabalho para qualquer um, mas todos nós somos assistidos. E aqui, para encerrar, é um pedaço da ação de graças, que é a prece de Zenóbia, e ela coloca: Senhor, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime, ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar esse ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta, nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja. Muito obrigada a vocês pela noite, pelo estudo, pelas vibrações.